Como se já não bastasse terem enterrado a CPMI do Banco Master, do INSS e do crime organizado, o STF, agora, especificamente através do ministro Alexandre de Moraes, quer enterrar a delação premiada. Principalmente, por causa agora da delação do Vorcaro, que atingiria diretamente os envolvidos. E quem está envolvido nesses crimes absurdos que estão acontecendo no Brasil? São os ministros do STF. O que eles querem fazer? Agora, através de um pedido do PT de 2021, eles querem votar uma lei que mude a delação premiada. E com isso, anular até as provas que já tem no celular de Daniel Vorcaro. Eles não têm nem vergonha mais do que estão fazendo. São criminosos e com isso eles provam para a sociedade. Eles falam assim, somos criminosos, somos bandidos, somos corruptos e por isso não queremos ser investigados. É isso que eles estão fazendo. Sobre esse assunto que eu comentarei nesse vídeo, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou Pablo Lucionati. Se você gostar desse conteúdo, deixe seu like para a gente mostrar quem são esses bandidos e para tentar derrubar esses bandidos. Vamos começar aqui com a reportagem da Globo News tacando o pau no Alexandre de Moraes, justamente. É de amargar, bicho. O ministro Alexandre de Moraes, ele acabou de liberar para votação uma ação que é lá de 2021 e agora em 2026 ele pede que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, marque a votação. Do que se trata esse assunto? E esse tema deve repercutir muito. Se trata sobre delações premiadas. É uma ação que está com ele, Alexandre de Moraes, que é o relator, um pedido do PT sobre limites claros do uso das delações premiadas. Essa ação foi apresentada em 2021. Ela é uma ação, já recuperando aqui com os dados objetivos, que, segundo o PT, ela quer delimitar constitucionalmente a aplicação da delação. E um dos pontos do pedido que está com o ministro Alexandre de Moraes, que agora ele quer que o Supremo vote, fala sobre acordos de colaboração celebrados para quem está preso e presumindo-se até uma voluntariedade do delator de fazer essa delação, devendo a delação ser anulada e consideradas ilícitas todas as provas a partir delas produzidas. Esse é um ponto, esse é um dos pedidos. Mas qual é a grande questão? A pergunta que vai ser a repercussão do dia. Por que um assunto que está com o ministro desde 2021 começa a ser pautado, ou ele quer que seja pautado pelo Supremo, agora em 2026, em que temos o contexto de uma delação premiada que está sendo negociada ou será negociada com investigadores por Daniel Vorcaro, que está no centro dessa questão do Master. Lembrando que o Master tem 2 ministros citados em questões relacionadas ao banco, o próprio Moraes e o ministro Dias Toffoli. O ministro Alexandre de Moraes pediu para o Fachin marcar. Esse pedido está lá no andamento processual. A Malu Gaspar, inclusive, antecipou essa informação lá no blog dela, no Globo. Claro que ela vai falar também aqui ao longo da Globo News sobre esse assunto. Ela antecipou isso. E, basicamente, essa pauta, para além de levar o assunto adiante, ela vai ser pautada pelo pedido do relator numa data próxima, que o Fachin vai definir, no plenário presencial, ou seja, aquele com os 10 ministros se manifestando e justificando os seus votos. E dali pode sair algum tipo de restrição ou algum tipo de regra mais específica a delações premiadas. Cara, isso aí é um tapa na cara da sociedade, é confissão, é a confissão desses ministros de falarem somos corruptos, somos bandidos, não valemos nada, somos uma ameaça na democracia, como mostra aqui, essa matéria, presta atenção nessa matéria aqui, o que o povo acha? Eles acham que eles estão enganando o povo. Eles acham que eles estão enganando o povo. Olha o que o povo acha aqui, Meia ideia. 42% acham que o poder judiciário ameaça a democracia. Daí você fala, então, igual um petista falou, então não é a maioria. Não, gente, não é isso não, vocês estão entendendo. Olha só aqui, como que ficou. A pergunta é o seguinte, o que mais ameaça a democracia? O que mais ameaça a democracia? Na sua opinião, qual é a maior ameaça à democracia brasileira? Por isso que a população acha que o STF é a pior coisa para a democracia. Concentração de poder no judiciário, 42%. Para 42% é isso que ameaça a democracia. Não as velhinhas com a Bíblia na mão. Bandidos condenando inocentes.
Era para esse país parar. Quando vocês forem parar, me avise que eu vou junto. Mas era para já ter feito, gente. Era pra gente já ter feito. Com essa nova lei contra a delação premiada, ele quer fazer o seguinte: olha, vamos deixar que o delator decida se ele quer. Você quer delatar, Vorcaro? O que você acha que o Vorcaro vai fazer? Mas tem um esquema, né? O André Mendonça pode falar: ô Vorcaro, se você delatar, a sua pena cai. Se não delatar, só que vai abrir facilidades pro delator. Olha, aguenta mais um pouco aí, Vorcaro, que daqui a pouco a gente solta, vai pro Supremo, a gente vai ser solto, a gente não vai ser preso, como diz o Joelis Batista. E outra, anular todas as provas, mostrando para a sociedade que eles são corruptos, criminosos, como mostra aqui, ó, várias matérias, não sei, são muitas, aqui, ó, mulher do Alexandre de Moraes recebeu 80 milhões do Banco Master. Escuta só. Dados da Receita Federal apontam que o escritório da mulher de Alexandre de Moraes recebeu mais de 80 milhões de reais do Banco Master. O contrato vigorou entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025, com pagamentos mensais de 3 milhões e 600 mil reais. O valor total era de 129 milhões de reais, que seriam quitados em 36 parcelas, mas o Master foi liquidado antes pelo banco. O contrato era de 129 milhões, só que recebeu só 80 porque o banco faliu. Fizeram um levantamento de todos os escritórios de advocacia do mundo. Pegaram os escritórios mais caros do mundo. Não chegaria a 80 milhões de reais. Foram 3 processos ali que a esposa do Alexandre de Moraes iria julgar ou tentar intervir. Nem o escritório de advocacia mais caro do mundo, esses de Elon Musk, de Bill Gates, de Mark Zuckerberg, nem esses escritórios ficariam tão caros. A corrupção é tacada na cara da população. E o que eles fazem? Não, vamos mudar a delação pra gente se proteger, falando assim, ó, somos corruptos, somos bandidos, somos uma ameaça à democracia. E é por isso, como eu mostrei para vocês, que a população tem certeza que o STF é uma ameaça da democracia. Para terminar aqui, ó, veja só o que o senador Carlos Viana disse em relação a essas pessoas que estão tentando se blindar e impedir investigações. O povo brasileiro já sabe, né? Mas não custa ouvir novamente. Escuta só o que ele fala. Nós chegamos a ter quase 1 milhão de pessoas confiando no trabalho. Hoje é impossível você evitar que essa verdade não esteja na boca das pessoas. Mas quem traiu os velhinhos? Pra gente anotar, vou escrever num caderninho. Na boca do sapo. Nós vamos botar na boca do sapo aí pro inferno. Ficou muito claro. Quem traiu? Que quando nós chegamos próximos a nomes importantes, ligados à própria presidência da República, a parlamentares que estão comigo no Senado, na Câmara Federal, assessores que receberam dinheiro em conta, aí as dificuldades começaram a aparecer. Um habeas corpus atrás do outro, uma decisão do Supremo atrás da outra, as pessoas já recorriam para não comparecer, criou-se uma discussão sobre investigado e testemunha, que dividiu o próprio Supremo Tribunal Federal em relação a isso, e eles tentaram, de todas as maneiras, impedir que nós seguíssemos nessa organização que eu vou lhe falar, foi um método muito cruel de roubar os aposentados, muito cruel. Gente que tinha tecnologia, tinha capacidade, conhecimento, tinha influência política, roubaram pessoas, sabe, na cama, gente vulnerável no Brasil. A gente não pode aceitar isso, não. O Brasil não pode aceitar isso. Nós terminamos a parte política. Agora, é papel da justiça condenar as pessoas que nós entregamos lá as provas todas, porque o relatório pode não ter sido aprovado, mas ele serve como investigação para todas as autoridades, inclusive o próprio Supremo. Bom, a gente sabe que são todos corruptos, são bandidos, tentando se blindar de todas as formas possíveis, roubaram os velhinhos, roubaram crianças, roubaram pessoas deficientes, roubaram todo mundo. Todo mundo. A minha tristeza é ver o povo pacato, a par da situação, louco, um povo perdido,
sendo massacrado, estatais quebradas, criminalidade em alta, feminicídio em alta, inadimplência em alta e os bandidos no poder se blindando. Os bandidos no poder se blindando. Enfim, vamos torcer para que consigamos tirar o bandido mor da presidência e depois derrubar como um castelo de cartas todos esses vagabundos que controlam o Brasil. Isso teremos a ajuda, com certeza, de Donald Trump, de Milley, de muitas pessoas. Só depende de nós brasileiros fazer o mínimo. Fazer o mínimo, porque fazer o certo era fazer igual o Nepal. Mas já que o povo é covarde, o povo é frouxo, vagabundo, então façamos o mínimo. Tirar esse bandido mor da presidência para depois votar, lógico, nos senadores e depois derrubar toda essa república de narco-estado. Se você gostou desse vídeo revoltante, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para ajudar a chegar a mais pessoas. O povo tá acordando, gente. Olha aí a pesquisa que eu mostrei para vocês. O povo tá acordando, só que precisa acordar mais, precisa aguçar o fogo interior da raiva, da justiça e fazer justiça, nem que seja da maneira mais difícil. Forte abraço, tchau, tchau.